Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai fazer a customização dessa caixa, gente. Sim, hoje eu tô para encontrar coisa velha aqui em casa e dar uma cara nova para ela, né? Gente, essa caixa aqui é uma caixinha de alguma coisa. Ó, eu tava guardando um controle de luz e uma tampa de alguma coisa, então ela é uma caixa que eu não tava usando muito, né? Só que eu ganhei ela, gente, eu acho que foi de aniversário de 12 anos, tá? Então faz bastante tempo que eu ganhei. E ela é bem elaboradinha, né? Ela tem esses pezinhos aqui de gel para não machucar o móvel, que ela vai ficar em cima, né? Ela tem uma dobradiça bem bonitinha, tá bem conservada. A única coisa é que ela tá usada, né? Tanto que, não sei se vocês conseguem ver, mas tem um desenho aqui, né? Ela tinha uma rosa, assim, de MDF, cortada em MDF laser também, aqui em cima, que caiu, gente, já faz uma cota que caiu também. E eu quero customizar, né, gente? Reformar e customizar essa caixa para ela voltar a ser útil, né? E a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser passar uma demão de lixa, tá? Porque isso daqui era do antigo MDF que estava em cima, é meio que uma cola, né? Então a gente precisa uniformizar toda ela, limpar, para depois a gente começar a fazer a pintura. E ela é muito bonitinha, né? Ela tem esse tecidinho aqui embaixo, bem delicadinha. Eu tava olhando umas referências já, e eu achei algumas coisas bem legais que dá para fazer aqui em cima, né? Que é um formato bem bonito de tampa de caixa. Então vamos lá, pessoal. Vamos pintar essa caixa pra gente começar a nossa reforma, customização. Esse vai ser difícil de dar a nomenclatura. Bom, gente, voltemos. Eu já lixei a caixa, tá? Mas assim, gente, para quem tem dúvida, né, como é MDF, lisinho e tudo mais, usa uma lixa 250, né, uma 200 para cima que não mais, né, não mais que 300, porque senão vai ficar muito tempo lá lixando. Mas assim, gente, para coisa delicadinha não precisa ser uma lixa tão forte, tá? Aí assim, claro que eu não vou preservar essa pintura, né? Eu vou pintar ela por cima. Por isso que eu passei uma lixa que é considerada um pouquinho mais forte, né? Aí assim, gente, eu pensei, procurei, pesquisei referência e tudo mais do que eu podia fazer. E aí eu decidi que eu vou fazer uma coisa um pouquinho diferente. Diferente porque tem aqui no canal, né? Eu queria fazer uma coisa um pouquinho mais rosa e tudo mais, mas eu acabei desistindo um pouco dessa ideia por conta de que eu já fiz bastante coisa disso no canal, né? As referências rosas eram umas coisas muito girly, assim, sabe? E eu não gosto muito, eu gosto de uma coisa mais pesada, né? E aí eu decidi que eu vou fazer o quê, galera? Eu vou fazer de preto. Aí, assim, pessoal, quem for, né? Se um dia vocês forem reformar uma caixinha de MDF, alguma coisa assim, ou vocês usam tinta spray, que é o que eu vou fazer, eu vou usar tinta spray preta para fazer a base, ou quem não tem tinta spray, eu tenho uma acrílica aqui em casa, eu queria aproveitar e tudo mais, usa ou a esponja ou o rolinho, tá, gente? Como essa superfície aqui do MDF é super lisa, o pincel vai marcar muito. Aí assim, ó, eu vou isolar as partes que eu não quero que sejam pretas, que vão ser douradas posteriormente. E aí eu vou isolar agora essas partes que serão douradas. Eu vou ver se eu tenho uma fita menos larga, né? Para nós podermos fazer essa parte. Não temos. Vai ter que ser com essa. Que a fita menos larga, eu acho que ela ia ser até mais fácil para manobrar, né? Fazer essas manobras. Vamos ver como é que a gente pode fazer. Talvez cortar em dois. Saco que demora, né, para fazer essas coisas com spray.
Com a acrílica é mais rápido o spray. Esse daqui é quanto tempo para secar? É uns 30 minutos entre demãos, e ó, secagem ao toque 15 minutos, 1 hora para manuseio, 24 horas para o teste de resistência. Mas eu tenho que esperar pelo menos meia hora para dar as demãos, né? Mas eu vou tentar ver, né, se em 1 hora para manuseio eu já consigo fazer a parte de cima. Eu quero fazer, né, 1 hora depois da última demão. Eu acho engraçado, gente, como fita adesiva é caro, cara. Eu nunca vou entender. Já me falaram, porque a tecnologia que usa na cola... Não, gente. Não existe, na minha opinião, motivo, definição, porquê de fita adesiva ser tão caro, gente. Quem mora sozinho e compra, né, essas coisas sabe que é caro. E que não tem motivo. Ai, sei lá, gente. Aí aqui, descer um pouco. Pronto. Na minha opinião, não há justificativa do porquê fita adesiva ser tão caro. E é isso. Quem tiver uma justificativa boa, coloca aí nos comentários que eu vou avaliar. Se não for boa, vai levar bloco. Não, brincadeira. Deixa eu ver. Tá, essas partes vão ser douradas. E é isso. E aí, vamos lá pintar de spray agora? Gente, não vou levar vocês, né? Mas vamos lá pintar de spray. Bom, gente, voltamos. Eu passei o spray, tá? Tá tudo pintadinho. Ó como o spray fica bonitinho, gente. Aí eu tive que abrir aqui, porque eu passei por dentro. Tava muito estranho sem spray por dentro, né? Mas quando eu fui passar por dentro, ele já tava acabando. Então, olha, ficou meio manchadinho nessa parte. E eu também não consegui fazer aqui atrás, né? Ó, tá com fita. Se eu tirar, tá branco. Então, a gente vai fazer o quê agora? Eu vou terminar com a esponja, tá, gente? Olha só, ele aparece bastante marca de dedo, tá? Eu vou tirar a fita, essa daqui, pra gente poder fazer essa parte de dentro. E aí, gente, eu ia fazer essa parte aqui de spray, né? Mas, gente, se eu colar a fita aqui, não vai dar, tá? Porque eu vou arrancar toda a tinta que eu fiz, não vai dar certo passar a fita aqui. E esse dourado, gente, que eu ia usar, ele não é o mesmo da tinta que eu vou usar pra pintar, né? Então vai dar diferença. E aí eu decidi, não, vou fazer tudo igual, né? Vou fazer com a mesma tinta por fora, por dentro, pra ficar tudo a mesma coisa. E aí aqui eu vou tirar pra gente conseguir pintar, ó, porque eu não consegui pintar com o spray, né? Assim, gente, eu sei que agora, né, marca bastante, a cor preta, ela marca muito, né? Só que eu vou envernizar ele com verniz spray, então não vai marcar tanto, sabe? É só agora mesmo nesse processo, depois não vai ficar tão marcado, ó, gente, como minha máscara ficou perfeita. Ó. Ficou perfeitinha a máscara. Aí eu vou passar a esponjinha aqui, né? A parte de baixo eu não vou pintar. E aí por dentro, ó, nessas partes aqui e aqui, ó, aqui também. Aí eu não vou tirar essa fita aqui, gente, tem fita, tá? Porque eu vou fazer nesses lados que ficou meio feio, tá bom? Eu vou lá preparar os materiais. Peguei aqui a tinta que eu vou usar. Gente, eu gosto de usar essas PVAs, assim, pra fazer esse tipo de coisinha, porque as acrílicas que eu tenho, assim, pra pintar, elas são muito caras, né? E essas aqui são baratinhas, relativamente baratas. Então eu não tenho dó de gastar, vamos dizer assim, né?
E, gente, provavelmente não vai ficar com acabamento tão bom que nem o spray, né? Porque spray é o spray. Mas vamos dar o nosso melhor. Vamos fazer a nossa trouxinha. Enquanto isso, gente, as unhas vão acabando, assim, porque vocês vão ver, vai detonar minha unha fazer isso. Mas são sacrifícios, né? Espalha bem na ponta. E aí eu quero começar por esse lado, gente. Talvez não dê pra ver. E aí, eu já vou fazer essa parte aqui. Ó, gente, como a esponjinha lá também faz bem certinho. Gente, como é difícil ver as coisas no preto. Eu vou virar assim agora. Eu vou ter que esperar secar um pouquinho para passar a segunda de mão. E aí eu não vou passar na tampa, tá, gente? Porque a tampa, eu vou trabalhar com ela fechada, né? Então vai ser a última que eu vou fazer para mim poder ir logo, né? Que aqui é só eu fechar e fazer outras partes, né? E a tampa não, a tampa ela não pode ficar encostada fechada enquanto eu tô trabalhando, sabe? Eu acho que eu vou passar um verniz brilhoso, gente, que ele marca menos do que esse, ó. Mas eu ainda vou decidir. Bom, eu vou lá lavar as coisas. E aí eu acho que eu consigo tirar aqui pra gente começar a pintar, tá? Já volto. Ó, gente, como eu falei, a tinta dourada que eu queria usar é essa daqui da Metal Colors, né? Então, ela é muito diferente da tinta spray que eu ia usar, né? Então, aí eu decidi usar direto essa daqui em tudo, né? Mesmo que fique um pouco marcado, para pelo menos ficar tudo a mesma cor, né? Que, gente, eu ainda não vou tirar essa fita de baixo, porque eu ainda vou pintar mais, né? Ui. Pior que eu nem devia pintar dourado, porque aqui eu vou ter que dar outras demão. Mas vamos lá, vamos fazer as primeiras camadas, né? Que ele precisa de pelo menos uma camada para começar a agarrar tinta, gente. Porque senão, ó, como ele fica fraquinho, né? O que vocês estão achando das cores que escolhi? Eu acho que tá ficando uma coisa meio esotérica. Ser sincera que eu não gosto muito, porém aconteceu, né? E assim, eu tô feliz de ter terminado essa tinta spray, gente. Eu não gosto de ficar com material velho assim, sabe? E essa tinta spray já tá vencida há 300 milhões de anos, assim, então eu tive sorte que eu ainda consegui usar ela, porque ela ainda tava boa. Eu não gosto de ficar acumulando material, assim. A próxima que eu quero acabar é a tinta rosa spray que eu comprei para fazer o radinho, mas eu tenho que achar alguma coisa rosa, né, para fazer. Eu pensei em fazer essa caixa de rosa, né, mas já tem tanta coisa rosa no perfil. Aí eu pensei assim, né, vou fazer uma coisa diferente. Ai, gente, eu acho que eu vou tirar essa fita. Aqui ainda vai demorar para secar. E eu acho que eu não vou sujar, não. Ai, gente, coisa chata essas fitas. Pode ser satisfatório no vídeo, mas é uma desgraça ficar tirando essas fitas. Pelo amor de Deus. Tá me dando um negócio pintar isso. E tá borrando, gente. Tipo, um negócio assim, ruim. Agonia. Porque eu não tô conseguindo não borrar. Ai, gente, tá vendo, ó? Às vezes a gente olha algumas artes assim acabadas, todas bem feitas, todas super elaboradas. E aí a gente pensa, né, que o artista, nossa, imagina a pessoa para fazer isso, né? Gente, o tanto de erro que a gente comete fazendo essas besteiras. Tanta coisa, a gente, sinceramente, 80% da obra de arte, assim, é corrigindo besteira que a gente fez nela. Sério, sem zoeira. A gente pensa assim, ah não, a gente passa tempo mais pintando, assim, mais tempo pintando, não sei o que, não sei o que. É, só que essa pintura não é pintando para fazer o desenho, é corrigindo as besteiras que a gente fez, porque a gente vai lá com todo o ânimo, faz o negócio, aí depois dá errado, assim.
E aí depois eu vou ficar voltando, corrigindo. E aí as pessoas falam assim, nossa, porque eu não tenho dom pra fazer isso que tu fez. Aí tu fica assim, eu também não. Isso daqui é um concerto de erros, né? Olha, não sei os outros, eu não posso falar por todo mundo, mas a minha arte é assim, gente. A minha arte é eu arrumando as minhas próprias cagadas. Eu vou lá, faço alguma coisa, e aí sai tudo torto, tudo feio. E aí depois eu tenho que ir lá e arrumar. Eu fico gerando problema pra mim mesmo, aí quando fica pronto eu chamo de arte. É assim. Quem pinta e quem desenha também sente às vezes que é isso. Aí as pessoas chegam assim, nossa, Dena, eu nunca conseguiria fazer isso. Eu falei assim, eu também. Que as pessoas acham que é só chegar lá, ó, o pessoal passa o pincel na tela, sai aquele negócio perfeito, assim. Ai, ó, gente, eu caguei ali em cima já. Já tô me incomodando. Vou tirar o excesso para não ficar morrinho, porque eu vou ter que passar a tinta preta. Esses anos atrás eu até pensei em fazer um vídeo, né, corrigindo quadros. Vocês iam gostar? Eu tenho alguns quadros meus aqui. E aí eu ia corrigir eles. Eu ia corrigir o meu quadro. Né, agora, que são quadros mais antigos, então fazer um TBT, assim. Corrigindo as minhas próprias telas antigas. Gente, eu acho que essa parte que vocês nem estão vendo, né? Eu vou fazer assim, ó. Eu vou cortar. E aí, quando eu for dar a segunda demão, eu mostro pra vocês, tá? Olha, gente, agora eu vou pintar essa partezinha aqui. E aí eu acho que vocês vão conseguir, pelo menos, bisoiar como é que eu tô fazendo. Bom, gente, eu terminei de pintar a caixinha, olha só como é que ficou, né? A gente tem agora, essa parte aqui de dentro eu vou fazer depois, né? Mas, ó, eu já ajeitei todos os contornos, né, de dourado, tá tudo certinho. Embaixo eu vou manter branco. Aí, assim, gente, eu sei que tá tudo cheio de bedelho, tá tudo marcado, mas é por quê, gente? Porque esse preto fosco, ele marca muito, muito mesmo. Então, assim que eu terminar, eu vou passar o verniz brilhoso, tá? Ó, que nem era antes, gente, ó. Tá vendo essa parte de baixo que tem esse brilho? Não é só porque é branco. É por causa do verniz brilhoso. Eu sei que muita gente prefere, né, o fosco e tudo mais, mas, gente, preto não dá. Não existe um mundo, condições em que a tinta preta fica boa no fosco em um objeto que a gente vai manusear, em parede, em qualquer coisa. Preto fosco, gente, é uma desgraça pra manter limpo, né? Tudo que a gente toca, ó. Gente, aí assim, agora a gente vai esboçar. Ele é ótimo pra esboçar, gente, porque ele aparece muito lápis, né? Já que ele é fosco e o grafite do lápis, ele é brilhante, né? Então a gente vai conseguir ver muito bem o nosso esboço. Eu fiz aqui um pré-esboço, né? Pra mim organizar alguns elementos, pra mim não ficar riscando muito a caixinha, né? Então vamos lá, gente. Vamos começar a esboçar. Aí assim, vocês vão ver o que eu inventei aqui pra fazer a tampa dessa caixa. Porque é uma coisa assim bem diferente. Eu falei que eu não gostava muito de coisas meio esotéricas, mas, gente, as cores que eu vou usar, meio que eu não tive escapatória. Só que assim, não vai ficar uma coisa muito, né, bruxinha da natureza, né? Vai ficar uma coisa assim mais com elementos que eu gosto, né? Ainda bem que o charme, né, da coisa feita à mão é não ficar perfeito, né? Gente, aí assim, né, vai ter várias coisas redondas, né? Aí eu separei um monte de tampinha, tá? Porque eu não tô a fim de usar o compasso. Então vamos ver qual delas que fica melhor. Ó, essa daqui é uma ótima candidata.
Aí agora, opa, ó, quase que eu botou de cabeça para baixo. Então, gente, vamos pro desenho principal, que vai ser grandão aqui no meio, tá? Talvez vocês já estejam compreendendo do que é isso daqui. Porém, vai ficar mais claro quando a gente começar a pintar, tá? Gente, é que nem fazer delineado, sabe? Um lado sempre sai bom e o outro sai uma desgraça. Eu quero fazer aquela mariposa, gente, que imita, que a gente, aqui no sul, a gente chama ela de bruxa. Porque, gente, ela é uma mariposa que ela imita olho, né, de coruja nas asas dela. E aí o pessoal mais antigo, eles acham que era bruxa, ainda observar as pessoas, tanto que isso causou muitas mortes delas, né, infelizmente. Por conta dessas superstições, né. Mas eu acho ela muito bonita, né? Gente, essas semanas só teve um vídeo, tá? Mas é porque eu torci o meu pé, tá? Então, tava bem ruim, assim, pra mim ficar andando pra lá e pra cá, gente. Eu torci meu pé feio, fiquei de molho 3 dias. Eu ainda tô me recuperando, mas foi bem chato, sabe? Agora vamos adiantar, ó, gente, a nossa mariposa tá pronta. Então vamos adiantar os outros esboços, tá, gente? Isso daqui vão ser itens, tá? Não vai ser besteira, não. E aí, gente, vão ser luas. Lua cheia, lua minguante, quarto crescente, 1/3 crescente, não lembro não. Vocês estão entendendo o conceito, gente? Nem um pouco esotérico, graças a Deus. Ai, gente, fazer o quê? As cores eram o que tava pedindo, né? Eu não vou lutar mais contra nada. As referências, quando eu coloquei as cores que eu ia usar, só me dava ideias assim. Então, às vezes a gente tem que aceitar o barco, né? Que navegar contra a correnteza é a pior coisa que tem.
E aí, pessoal, gostaram do nosso esboço? Ai, agora vamos pintar, gente. Eu vou começar isolando de novo, né? Porque ninguém merece sujar a mesa. Quero começar com o dourado, gente, que o dourado vai ser toda essa parte e as luas, né? Aí o resto vai ser roxo. Gente, eu ganhei um gabinete. E aí eu vou customizar ele para vocês, tá? Ganhei depois de muito chorar pro meu namorado. Ele ia me dar. O que acontece, né? Ele trocou um monte de peça do computador dele. E aí tava lá sobrando, né? E aí, gente, assim, não adianta vender. Tipo, não, o tempo que tu vai se estressar procurando alguém para comprar e o pessoal chorando por preço, não vale a pena, sabe? E aí, assim, eu tenho um notebook que eu uso para trabalhar, que eu uso para fazer as coisas, mas nada assim. Eu também não jogo muito, né? Eu gosto de jogar, mas eu não jogo muito exatamente pelo motivo de que meu computador é um notebook, gente. Ele tem placa de vídeo, ele é um notebook muito bom, mas ainda assim é um notebook, né, gente? Pelo amor de Deus, não venham nem querer comparar um notebook com um computador de mesa, né? Um desk que tem placa de vídeo boa, tem memória RAM, pente de memória RAM, essas coisas assim, não adianta nem comparar, mas notebook gamer, não sei o que, não era gamer. Então não entra no meu caso, né? Só que aí o que acontece, né? Eu queria, gente, vocês sabem, né? Aqui o negócio não para quieto, pincel na mão. Então eu queria customizar e ele não queria deixar eu customizar. Eu falei assim, se é pra me dar e pra mim não customizar, então eu não quero. Eu sou assim, então eu não quero. E aí ele falou assim, tá, mas é pra fazer, não é pra estragar. Eu assim, gente, desde quando que eu estrago as coisas? Me senti um pouquinho ofendida com a declaração dele, mas eu entendo a preocupação, né? Então, gente, ganhei um computador de mesa e aí eu quero customizar o gabinete. Ele tá todo desmontado, né? Eu pedi pro meu namorado desmontar ele pra mim poder customizar, né? Como muito provavelmente eu vou precisar usar verniz, essas coisas assim, que muitas vezes é em spray. É bom para não afetar nenhum componente, né? Porque mesmo sendo só por fora, gente, o spray, ele entra em quase todo lugar, sabe? Então, com ele desmontado, eu não tenho essa preocupação. Então, daqui a uns tempos, gente, vocês vão ver o gabinetinho, eu fazendo o gabinetinho. Eu preciso de ideia, gente, porque eu ainda não elaborei nada e assim, eu fui pesquisar algumas coisas, algumas referências de pessoal que tinha customizado assim gabinete, porque eu achava que era comum. E aí eu descobri que talvez não seja tão comum assim, tá? Porque eu não achei nada. A única coisa que eu achei do pessoal que adesivava o gabinete, né? Eu não gosto de adesivar, né, gente? Mas para quem não tem tempo para desenhar ou não tem a capacidade, né? É uma ótima escolha, né? O adesivo. Mas eu não tenho interesse, né? E aí era assim, eram os adesivos de anime, gente. Eu não gosto de anime. Se tem alguém aí que me segue que gosta de anime, infelizmente eu não gosto. Eu já assisti alguns. Eu gostava muito na minha infância de alguns, né, em específico. Não de todos, mas hoje em dia, sabe, não, quando não é mais pra você, não é uma coisa que se encaixa mais com a sua realidade, né? E, gente, eu gosto de desenho, tá? Eu não tô falando nem por ser desenho, porque eu gosto de desenho, eu assisto direto. Só que anime não é pra mim. É pra um outro público que não sou eu. Apesar de que eu gosto muito, assim, por exemplo, dos filmes do estúdio Glaber. Sabe, gente? Totoro. Como é que é? Sistema de entrega da Kiki? Não, é o serviço de entrega da Kiki. Os filmes do estúdio, né? Eu gosto bastante, mas, gente, assim, só isso, sabe? Eu assisti muito Inuyasha quando eu era pirralha, né? Demais, demais. Tem uma amiga que ela gosta muito, né? E ela já me colocou pra assistir alguns, assim, que ela gostava.
Tipo, ela... talvez ela que tenha um mau gosto, né? Gente, outro que eu assisti que eu gostei, pra não falar que eu tô mentindo, eu gostei do... caraca, qual é que é o nome dele? Do... Shirigami lá. Death Note. Gente, mas assim, né, Death Note não tem o que falar, porque até minha mãe gostou de Death Note. Gente, vocês não têm ideia, ela gostou tanto de Death Note que ela assistiu todas as temporadas, né, da série da Netflix, do anime que tem na Netflix. Ela assistiu o filme da Netflix, e assim, cara, ela assistiu assim umas 4 vezes, tá? Eu não tô nem zoando. Sabe esse negócio que o povo fala assim de, eu vou pegar Grey's Anatomy pra assistir tudo de novo, eu já assisti 4 vezes. Pois é, ela fez isso com com Death Note. Engraçado, né? Mas enfim, Death Note é tão bom que até públicos fora do comum gostaram, né? Mas não é também a minha coisa favorita. Se eu fosse pegar pra assistir de novo, eu não ia tipo, ser uma coisa assim, né? Que legal, vou assistir tudo de novo, sabe? Não. Eu já assisti uma vez, é isso aí. Já peguei a história, né? Eu ainda lembro, né, de tudo, apesar de que eu acho que foi em 2018, 2017, por aí. Enfim, né, gente, olha só o assunto que eu entrei falando de customizar gabinete, né? Falando de Death Note. Mas aí, assim, as coisas que eu achei, gente, porque eu sempre gosto de ter, assim, uma ideia, né? Porque a gente pensa muito, assim, alguma coisa na nossa cabeça, no final das contas não se encaixa com o nosso material, né, que a gente tem, a gente pensa, vou fazer uma coisa, e aí no fim não fica legal, então é legal já ver algumas coisas prontas em coisas parecidas, né? Por exemplo, que nem aqui para ver a caixinha, eu fui olhando várias customizações, tanto de caixa de joia, quanto de móvel, sabe? Em MDF, para tu ter uma ideia, né, como é que fica esse resultado, para tu poder elaborar o teu, né? E, gente, não tinha nada. Tipo, só tinha adesivado de coisa de anime, que eu não gosto. Eu achei um da Hello Kitty. Foi o que eu achei. Que eu pensei assim, cara, isso daqui talvez, né, dê alguma inspiração, alguma coisa assim. Mas eu também não sou fã, assim, da Hello Kitty a ponto de fazer um gabinete da Hello Kitty, sabe? Então, assim, se vocês tiverem ideias, assim, faz... Né, eu vi uma menina uma pessoa, né, não precisa ser uma menina, homens também gostam de customizar coisas, de tal coisa, ficou bem legal, né, aí, gente, assim, também, eu não sou nada de subcultura, assim, nada, é que dá muito trabalho, sabe, dá muito trabalho, eu acho que quando você se identifica, assim, com uma subcultura, você assume essa identidade, é muito trabalho e eu não gosto, sabe. Mas assim, se aparecer assim, a pessoa fez eu já vi também ali, né, quando tá pesquisando nos gabinetes meio vampirescos, assim. Mas como eu falei, gente, eu não me identifico assim com nenhuma subcultura desse gênero assim, gótico, metal, nada disso, então não é uma coisa que eu faria um gabinete, assim, sabe? Mas eu gosto de coisas mais darks, assim, né? Um pouco mais carregadas. Eu gosto. Mas eu também gosto de coisa da Barbie, então... Sabe, é por isso que eu digo, assim... O negócio, às vezes eu não consigo me identificar com uma coisa só por conta de que eu gosto de muitas coisas, né? Não que quem goste de... seja gótico, não que quem seja gótico tenha que parar de gostar da Barbie porque a Barbie é cor-de-rosa. Não, gente. Não precisa abdicar das coisas que você gosta. Mas eu acho que dedicar, assim, que nem o pessoal faz, eu admiro muito, né? Mas não é pra mim. Então você quer uma coisa sem personalidade? Não, gente, eu só não achei a personalidade que eu quero. Não achei uma coisa que eu olhei assim, cara, é isso. Aí, assim, fazer de personagem eu não gosto, né? Vou fazer um gabinete de Hora de Aventura, não. Eu fiquei imaginando, desculpa. Não tenho interesse, né? Eu quero, sei lá, alguma coisa
Eu queria uma coisa que fosse atemporal, né? Uma coisa que eu fosse assim minha, assim, tivesse a minha personalidade, não a personalidade de alguma coisa, né? Por exemplo, a personalidade de um personagem. Gente, aí vai que, sei lá, que eu paro de gostar, sei lá, acontece algum escândalo do... Sei lá, eu faço do Batman. Eu faço o gabinete do Batman. Aí, do nada, né, quem tem os direitos do Batman lá, a DC decide que agora o Batman vai ser do mal, sei lá o que, e eu não gosto mais do Batman. E aí? Então tem que ser uma coisa assim que é 100% minha, assim, que é atemporal, que me representa. E que não vá mudar, que sai do meu controle, vamos dizer assim, né? Por exemplo, que nem animais, né? Não, tipo, não tem como do nada um animal virar do mal, né? Tipo, é a minha representação que eu tenho dele, né? Ele não vai, tipo assim, agora os ursos são do mal. Não, gente, não existe isso, né? Eu nunca vi, né? No meu tempo em que eu estou aqui na Terra, eu nunca vi. Né, que nem essa mariposa, né? Não vai ser de um dia pra noite que a mariposa vai virar do mal. Ou a lua, né, gente? A lua. Ah, eu vou parar de gostar da lua? Gente, quem que para de gostar da lua? Tipo, tá, inseto talvez seja uma questão um pouco mais delicada, porque, né, tem gente que tem fobias e tudo mais, mas, sei lá, gente, estrela. Ai, nossa, odeio estrela. Agora sim, que nem eu vi umas caixinhas de referência para fazer, eu criei umas bem diferentes, assim, né? E as mais diferentes que eu tava achando era de praia. E eu gosto de praia, mas eu não acho que iria combinar com, por exemplo, com o que eu tenho na minha casa hoje, sabe? Tinha que ser, se eu fosse fazer o dia que eu tiver minha casa da praia, eu faço uma caixinha de praia para ela. Com concha, né? Eu procurei umas coisas assim que tivesse talvez um tridimensional, uma coisinha colada. E aí assim, gente, ou era caixinha esotérica com um monte de pedra colada, ou era de praia com conchinha, né? Aí, por exemplo, né, fazer um gabinete de praia. Tem que combinar também, né? O gabinete não combina com praia. Ou combina? O que vocês acham? Eu acho que não. Então, eu não vou fazer um gabinete de praia, né? Ai, mas imagina, gente... Hoje eu acordei odiando a lua, o sol, as estrelas. A pessoa ela tem que estar muito revoltada, assim. E aí, gente, ó, agora eu vou dar mais uma demão do dourado, tá? E aí eu volto com as partezinhas douradas já prontas, talvez, vamos descobrir. Bom, pessoal, como vocês podem ver, eu terminei de passar as duas demãos do dourado e agora nós vamos para os detalhes, ok? Eu sempre corto, assim, um pouco, gente, porque não adianta eu ficar pintando, assim, com vocês, olhando, eu fazendo, assim, essas partes, porque é meio chato, sabe? Ninguém vai querer ficar olhando, assim, eu refazendo e passando por cima, e passando por cima, e passando por cima da mesma coisa, né? Então, eu prefiro cortar e poupar vocês de ficar vendo repetidamente a mesma situação. Vamos para os detalhes, que os detalhes sim são interessantes de fato.
Bom, pessoal, vamos para essa parte aqui, que é que importa. Eu vou pegar as tintas. Aí, gente, eu quero fazer roxo, tá? Vamos tentar misturar essas duas Metal Colors, ver o que sai. Se eu consigo alguma coisa ou se não. Que tá difícil. Eu achar que essa parte ia ser um pouquinho mais fácil, gente, mas nossa. Eu vou ver se eu consigo passar já outra demão, porque eu vou fazer de novo. Assim que secar bem. O nosso cobreado aqui, temos o nosso cobreado aqui e o nosso azul. E vamos aqui no meio, ver que cor que vai sair a partir dessas duas criaturas, né? Ó, tá ficando roxo. Isso já é um ótimo sinal. Não tá tão forte quanto eu gostaria. Pimentado assim que nem o dourado. Porém, tá roxo, né? Isso nós não podemos negar. Um pouquinho acinzentado, gente, mas é normal, tá? Porque a cor física, ela é subtrativa, né? Então, quanto mais misturas a gente vai fazendo, mais perto do preto a gente vai chegando, né? Não é que nem no computador e tal. Então, ó, fica esse roxo meio prateado. Eu acho que é uma cor bonita. Não é aquele roxo vibrante, super vibrante, lindo que eu queria. Não. Vou ser sincera que não. Mas assim, gente, eu não, com as cores que eu tenho aqui, é isso que eu vou conseguir. Então, por que eu não posso me satisfazer com isso, né? E com o preto no fundo, eu acho que ele vai dar uma clareada, gente, por conta do contraste, sabe? Ele vai ver que o preto que tá no fundo é bem mais pesado e aí ele mesmo se clareia. A ilusão de ótica, vamos dizer assim. Claro, como eu falei, o roxo que eu queria, gente, não vai acontecer só comprando. Ele é muito parecido com aquele azul, né? Talvez se eu não tivesse feito roxo, teria ficado mais parecido. Só que eu quero o roxo, né? Eu não quero o azul. E vamos lá. Ó, gente, como eu falei, quando ele tá no preto, ele clareia, tá? Isso é bem normal. E vamos fazendo essas folhinhas. Gente, olha só. Então, fizemos aqui as nossas folhinhas. E aí, gente, agora eu quero ir pra nossa linda ave aqui, né? Bom, eu estou pensando se eu faço ela brilhosa. Porque assim, gente, ela é marrom, né? Quem conhece esse bicho sabe que ele não tem muitas cores, ele é mais amarronzado e tudo mais. E senão vai ficar too much, tudo muito brilhoso, né? Mas eu tô achando que, como tá tudo muito brilhoso, talvez se eu fizer ela com uma cor que não seja brilhosa, vai apagar. Então eu vou pegar o verde, eu vou ver como é que vai ficar esse marrom. E se ele ficar um marrom bonito, eu acho que eu vou fazer com um brilho, tá bom? Ó, gente, porque pra quem não sabe, o marrom, ele é verde e vermelho, basicamente, né? Ou as três cores primárias misturadas juntas. Mas eu gosto de fazer com verde e vermelho porque eu acho que é mais fácil de equilibrar, né? E aí, eu vou fazer a corzinha. Ó, pessoal, eu cheguei nesse marrom, ó, dá pra ver que ele é diferente do amarelo. E eu gostei muito. Eu acho que eu vou usar ele
O problema, gente, é que eu não tenho nenhum prata, né, pra fazer o branco. Porque eu acho que eu vou, então, assim, no lugar do branco, eu vou usar o roxo, porque o roxo ele ficou meio prateado. Acho que eu vou fazer assim. Que tem alguns detalhes que são brancos, e aí eu vou usar o roxo. Ó, gente, tá vendo como no preto fica de fato marrom? Voltei, galera, e eu decidi que eu vou fazer de branco, tá? Porque o azul, ele realmente vai ficar muito chamativo, né? Eu até pensei em misturar um pouquinho de azul e branco para ver se eu consigo um degradê não, um branco brilhante, né?
para não ficar ele destoando com o resto. Mas assim, galera, se ficar muito estranho, eu espalho mais elementos brancos por aí, tá? Porque é mais tranquilo eu fazer assim do que correr o risco de ter uma cor que vai chamar mais atenção do que eu queria que fosse a minha cor principal, né? Que é o marrom, o roxo, quer dizer. Bom, gente, acho que finalizemos, né, a parte da frente da tampa. Sim, gente, como vocês acham, nunca foi simples, né? Eu quero fazer essa parte aqui. Eu vou fazer uma padronagem, né? Então não vai ser muito legal pra você assistir. Então eu vou fazer meio que no off essa padronagem. E aí, aqui por dentro, eu quero só fazer um acabamento aqui, tá? Pra ficar bem bonito. Vamos lá? Bom, pessoal, então estamos aqui com a nossa caixinha, tá? Ela já tá envernizada, então, ó, pessoal, eu também fiz um acabamento aqui na frente. Sim, eu sei que foi diminuindo, mas acontece, né, gente? Quando a gente vai fazendo as coisas com a mão, é uma das possibilidades, né? E agora vou pro nosso chá de revelação final, que vai ser tirar essa fita, gente. Eu isolei, lembra que tinha um tecidinho aqui dentro? Então, para não
manchar o tecidinho, nada. Eu passei fita para isolar, né? A fita tá até envernizada junto com o resto, por conta de que não tem como não fazer em tudo, né? Junto. Mas vamos lá. Eu espero que não tenha ficado muita sobra para fora, né? Espero que tenha ficado mais certinho, que nem aqui eu já vi, ó. Ficou um pedaço meio branco, mas não faz mal. Ai, gente, tá difícil pegar uma ponta, hein? Aqui. Vamos ver se eu consigo. Não vai ser tão satisfatório que eu não tô conseguindo pegar na ponta. Tá bem difícil. Mas vamos ver como é que ficou esse chá revelação aqui. Pronto. A princípio, tá vindo tudo bem. Olha só. Aqui é o que ficou mais marcado, tá vendo, gente? Mas como é por dentro, né? Ó, esse lado também ficou um pouquinho mais de sobra. Mas como é por dentro, né, gente? Bah, ninguém vai ver, né? Ficou um pouquinho destoante esse rosinha aqui dentro. Mas é importante que vai ficar bem. Ficou bem protegido, ficou bonitinho. E, gente, então é isso, ó, como ficou brilhoso, né? Eu já envernizei. Lembra que eu comentei com vocês que o verniz ele ia tirar todas as marcas, né? De diferença de tinta e tudo mais que ficava aparecendo. E, ó, realmente tira, tá? Por exemplo, aqui passou em pincel, não ficar com o mesmo acabamento do fusco, né? Ainda dá pra ver alguns lugarzinhos, assim, mas muito mais sutil, né? Do que tava antes. E, gente, agora não marca mais dedo, né? Ó, não vai mais sair a tinta esfregando. Então, agora ela tá toda protegida e bem acabada. E o vídeo foi esse, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, que aqui a gente sempre tenta trazer mais customizações, tá bom? Então, tchau!